Bom dia para todos, estamos começando mais uma aula de Química e vamos continuar falando sobre termoquímica, tá? Fazendo uma pequena recordação aqui, né? Lembrando que são reações endotérmicas e exotérmicas. Reações endotérmicas são aquelas reações químicas em que ocorre a absorção de calor, ou seja, as vizinhanças em volta, elas esfriam, tá? Porque o sistema absorve calor. E as reações exotérmicas são reações químicas em que ocorre liberação de calor, né? Lembrando da mais conhecida de todos, que é a combustão, né? Quando você coloca fogo em alguma coisa, o fogo ele libera calor, né? Tanto que é utilizado até para o aquecimento, enfim. E aí a gente começou a falar sobre entalpia, né? Que é energia térmica envolvida nesse processo, né? Um processo químico, essa energia que pode ser liberada ou absorvida, tá? Então, para começarmos a falar sobre, e lembrando também que entalpia, a gente calcula sempre a diferença de entalpia, tá? É uma energia em transição. Então, para começarmos a falar de entalpia, vamos falar de entalpia padrão, tá? Já que essas reações químicas, elas dependem, a energia liberada ou absorvida, ela depende da temperatura e pressão, tá? Inicialmente que elas são realizadas. Então, a gente estabeleceu as condições padrão para calcular essa entalpia padrão, tá? Então, a entalpia padrão é a variação de entalpia das substâncias medida em um estado padrão. O estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais estável, a 1 atmosfera e a 25 graus Celsius. Tá? E se estabeleceu também que toda substância simples, no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável, tem entalpia igual a zero. Substâncias simples são aquelas que são formadas por um único elemento, tá? Tipo H2, O2, ferro, mercúrio. Então, essa entalpia dessas substâncias simples, entalpia de formação delas, a gente considera zero, tá? E a entalpia padrão ela tem esse símbolo aqui, é um H com um zero aqui como índice, tá? Conhecendo a equação termodinâmica, conhecendo a entalpia, os procedimentos para calcular a entalpia padrão, a equação termodinâmica ela deve indicar a variação de entalpia, o estado físico, né, de todos os participantes, a temperatura e a pressão nas quais essa reação ocorreu, tá? E aí nós temos dois exemplos aqui, tá? Aqui indicando o carbono, né, no formato de grafite, produzindo CO2, reagindo com O2 no estado gasoso, produzindo CO2. Tá? Aqui ele está dando energia e a 25 graus Celsius e uma pressão atmosférica. Né? E no segundo exemplo, a gente pode de repente não colocar a temperatura e a pressão e já fica implícito que isso ocorreu a 25 graus Celsius e uma atmosfera. Tá? Então vamos realizar aqui esse exercício 1, tá? Que na verdade são 3 questões envolvendo equações termodinâmicas. Tá? Para questões de 1 a 3, considere as informações. Aí ele botou essa equação aqui, que é a combustão, tá? Do etanol, e ele mostrou aqui a energia liberada. Tá? Ele deu também aqui a massa molar do etanol. E aí ele pediu para responder essas questões aqui. Vamos na primeira. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de etanol? Bom, a gente vai utilizar regra de 3, igual que a gente aprendeu a resolver nas questões de estequiometria. Tá? Ou seja, ele quer saber
a quantidade de calor liberado na queima de 5 mols. Repare que essa equação aqui ela é válida para 1 mol, tá? Como a gente pode ver aqui na estequiometria. Então a gente pode fazer uma regrinha de 3. Né? 1 mol tá para esses 1.373 kJ, 5 mol tá para X. E aí é só a gente cruzar aqui, tá? E aí a gente vai ter que 1 vezes X é igual a menos 1.373 vezes 5. Isso dá o valor de 6.865 kJ liberados. Lembrando que quando o ΔH é negativo, significa que o sistema está liberando calor. Ou seja, uma reação exotérmica. Tá? Vamos agora para a questão 2. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? De novo, regrinha de 3. Repare que nessa equação aqui, ela é válida para 2 mols de CO2. Tá? Então, 2 mols de CO2 formados, a gente libera esses 1.373 aqui. Se for 1 mol, vai liberar quanto? X. Tá? Então, de novo, resolvendo aqui essa regrinha de 3, tá? A gente vai ter que 2x é igual a 1.373 vezes 1, tá? Dividindo ele por 2, a gente vai ter que 686,5 kJ liberados. Tá? Basta a gente também ver o seguinte, 2 mols libera isso, 1 mol que é metade de 2 vai liberar metade disso aqui, certo? Que é 686,5. Vamos agora para a questão 3, né? Calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Tá? Lembrando que agora ele está envolvendo a massa dele, não mais o mol. Então a gente precisa da massa molar que ele já deu aqui. Tá? E, de novo, regra de 3. Tá? Ou seja, 1 mol, transformando agora em massa, 1 mol, 1 vezes 46, né, que é a massa molar dele, corresponde a esses 1.373 kJ aqui. Tá? 460 gramas vai liberar quanto? X. De novo, a gente resolve aqui a regrinha de 3. Tá? 46x igual a 1.373 vezes 460. Tá? 460 dividido por 46, isso aqui dá 10. Então é a mesma coisa que 1.373 vezes 10, dá 13.730 kJ liberados. Tá? Vamos falar agora sobre entropia de formação. Tá? É uma entalpia, né, o calor liberado ou absorvido, né, na formação de 1 mol de qualquer substância, e ele tem que obedecer certas condições, ou seja, tem que ser uma reação que parte de substâncias simples e naquele estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius, tá? E uma atmosfera. Lembrando que a entalpia de formação de substâncias simples é 0. Tá? Substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo elemento. Então nós temos, por exemplo, a água líquida. Né? A água líquida é formada por H2 e oxigênio. Então, pegando aqui a reação formando, reação para formar água, 1 mol de água, tá? Partindo de hidrogênio e de oxigênio, substâncias simples, tá? A gente tem um ΔH de menos 286 kJ por mol. Então a gente pode dizer que o calor de formação da água é de menos 286 kJ por mol. E é menos, ou seja, um calor liberado.
É uma reação exotérmica, tá? Pegamos aqui o H2SO4, ácido sulfúrico, para formar um mol dele. A gente pega todos os elementos que formam essa substância, tá? E na forma de substâncias simples, reage, e nós temos que o calor de formação dele é de menos 813,8 kJ por mol. Então, essa é a entalpia de formação do ácido sulfúrico. Bom, aqui tem uma tabela, tá? Com a entalpia de formação de várias substâncias, tá? Essas tabelas, essas informações aqui, elas são importantes porque através delas eu posso calcular a entalpia de qualquer reação química, tá? Se eu conheço a entalpia de formação tanto dos reagentes quanto dos produtos daquela reação, eu calculo a entalpia daquela reação, tá? E é o que nós vamos ver, tá? Através da chamada lei de Hess. Então, gente, a gente estudou, né, que a entalpia padrão ela é realizada, né, sobre determinadas condições. Ou melhor, a entalpia de formação ela é realizada sob determinadas condições. Tem que ser a 25 graus Celsius, tem que ser uma atmosfera, né? Todos os formadores, né, daquela substância têm que ser formados por substâncias simples, tá? Aí eu te pergunto, a gente sempre tem essas condições para calcular a entalpia de formação de várias substâncias? A resposta é não, tá? Nem sempre a gente tem uma reação em que a gente tem as substâncias simples se juntando para formar aquela substância complexa, tá? Nem sempre aquela reação ela ocorre a 25 graus Celsius, a uma atmosfera. Então, a gente não tem todas as entalpias de formação das substâncias? A resposta é sim, temos, tá? Graças à lei de Hess. Tá? O que é a lei de Hess? Bom, eu tenho aqui uma ilustração em que tem um acampamento aqui na base inferior e um acampamento aqui na base superior. Tá? Existem vários caminhos para se chegar da base inferior aqui da montanha até lá em cima, certo? Então a lei de Hess se baseia nisso. O ΔH ele só depende do estado final e do estado inicial. Qual caminho eu percorri para chegar até ali, pouco importa. Tá? Temos um exemplo aqui, esse composto A aqui, ele sendo transformado nesse composto D. Tá? Ou eu posso fazê-lo diretamente, e aí eu vou ter um ΔH, ou eu posso seguir outros caminhos. Primeiro transformá-lo em B, depois transformá-lo em C e finalmente transformá-lo em D. Se eu somar todos esses ΔHs aqui, de cada uma dessas reações, eu chego no ΔH aqui. Tá? Então, ΔH vai ser igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Isso resolve todos os meus problemas para calcular a entalpia de formação, seja de qualquer produto. Eu não preciso mais partir de substâncias simples, naquela temperatura. Tá? Eu posso pegar outras reações e no final pegar várias reações e no final obter aquele produto que eu quero a 1 mol, né, naquelas condições, e somar todos os ΔHs, ou seja, todos os caminhos que eu percorri para chegar até ali. Isso é a lei de Hess. Tá? Temos aqui, por exemplo, água líquida passando para fase gasosa. Tá? Ou seja, é um ΔH de vaporização. É 44 kJ por mol. Tá? Ora, essa reação, se eu pegar água líquida
e decompor ela em dois gases, tá? Hidrogênio e oxigênio, e eu vou ter aqui um ΔH, tá? Se depois eu pegar esses dois gases, reagirem e formar água, tá? Só que agora ela vai estar no estado gasoso, eu vou ter um outro ΔH. Somando os dois, eu tenho os 44 kJ, tá? Então, às vezes a dificuldade da gente ter em fazer uma reação direta aqui, a gente pode fazer várias reações intermediárias e somar todos os ΔHs e chegar àquele ΔH que eu quero. Então, gente, com a lei de Hess, a gente pode calcular o ΔH de qualquer equação química, tá? Mesmo que a gente não tenha realizado aquela reação experimentalmente. Essa é a grande vantagem da lei de Hess. E eu posso ter a reação, eu posso ter o ΔH de qualquer equação desde que eu conheça reações que envolvam todos os componentes, tá? Desde que envolvam todos os reagentes e todos os produtos. E uma lei de Hess, a gente tem que levar em consideração duas questões aqui. Quando uma equação termoquímica é multiplicada por um determinado valor, seu ΔH também será multiplicado pelo mesmo valor. Ou seja, eu tenho lá, sei lá, uma equação que mostre a formação de 1 mol de água. Se eu tenho uma outra equação química mostrando a formação de 2 mols de água, ou seja, multiplicou toda a equação por 2, eu também vou multiplicar aquele ΔH por 2. Tá? E quando uma equação termoquímica for invertida, o sinal de seu ΔH também será invertido. Ou seja, a gente viu isso quando a gente viu o ΔH de vaporização, por exemplo, da água, né? O ΔH de vaporização é igual ao ΔH de condensação, só que com um sinal invertido. Né? Vaporização é o contrário de condensação. Vaporização está passando do estado líquido para o estado vapor, e condensação está passando do estado vapor para o estado líquido. Então é só inverter o sinal. Tá? E vamos ter um exemplo aqui. Tá? Eu tenho essa equação química aqui e eu quero calcular o ΔH dela. E aí eu tenho 3 equações, tá? Envolvendo todas as substâncias que estão envolvidas aqui na primeira reação. Tá? Como é que eu posso utilizá-las para calcular o ΔH dessa reação aqui? E aí, se a gente somar as 3 equações, tá? Por exemplo, se 2O2 aqui com mais esses 3,5 do oxigênio, tá? Com menos esses 3 daqui, a gente vai ter meio de O2. Tá? Ou seja, a gente tem que somar aqui. Por exemplo, 2 carbonos. Repare que não tem outros 2 aqui, nem tem do outro lado. Então fica 2 carbonos em formato de grafite. Tá? 3 H2. Tá? Temos 3 H2 aqui, não temos mais nenhum outro H2, então fica esses 3 aqui. Tá? Oxigênio eu tenho que somar 2 oxigênios com mais 3,5 e tem um oxigênio que está do outro lado, ou seja, ele vai ficar negativo. Fica 2 mais 3,5 menos 3. Tá? Isso aqui vai dar meio de O2. E desse lado daqui, eu vou ter 2 CO2 aqui desse lado, e tenho 2 do outro, ou seja, 2 menos 2, 0. CO2 nem aparece aqui, por isso que ele é cortado. Tá? Mesma coisa é o H2O. Tenho 3 H2O aqui e tenho 3 do outro lado, ou seja, corta e não tem H2O aqui. Tá? Somando
somando os três aqui, ΔH, a gente tem o ΔH de formação, tá, desse álcool. Fica meio confuso assim, né? Tem uma outra forma que vai ser muito mais simples da gente calcular o ΔH usando a lei de Hess. Só que essa coisa da lei de Hess, de você pegar as reações, ver qual é a reação que eu vou inverter, que eu vou multiplicar, isso tudo pode ser muito complicado, tá? Então a lei de Hess ela pode ser resumida da seguinte forma, tá? Como a soma da entalpia dos produtos, tá? E multiplicado aqui entalpia de formação, tá, gente? E aí você subtrai isso da entalpia de formação dos reagentes. Por exemplo, nós temos aqui essa reação genérica aqui, 2A mais 5B, 3C mais 2D. E eu quero saber qual é o ΔH dele, tá? Agora, o ΔH dele vai ser o ΔH de formação do C vezes 3, tá? Ou seja, vezes aqui o coeficiente dele, mais, repare que eu estou pegando primeiro os produtos aqui, mais duas vezes o ΔH de formação desse composto D aqui, menos, tá? Aí eu subtraio ele, faço a mesma coisa com os ΔHs aqui dos reagentes, tá? 2 ΔH de A mais 5 ΔH de B. Temos aqui, por exemplo, esse exercício aqui, calcular a variação de entalpia da equação química de combustão abaixo. Aí ele deu várias, eu quero saber qual é a entalpia aqui dessa reação aqui de combustão. E aí ele deu várias reações aqui, tá? E aí eu quero pegar essas reações e eu quero calcular qual é o ΔH dessa reação principal. Eu posso fazer daquele jeito que eu tinha mostrado, eu vou mostrar aqui para vocês, e fazer também de um outro jeito, desse jeito que eu acabei de mostrar agora, usando os ΔHs de formação de cada um deles. Então, pegando esse exercício 2 aqui, né, calcular a variação de entalpia, aí tem os dados aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados aqui, transformar essas três reações aqui na reação daqui de cima. Repare que a primeira reação é que contém esse C4H10. Ele é reagente, mas aqui nessa reação aqui dos dados ele é produto. Então a gente inverte a reação. Então a primeira coisa deve inverter a reação aqui. E aí muda o sinal da entalpia dele. Tá? Já a segunda equação, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem o O2 e tem o CO2. O CO2 ele tem 4 mols aqui. E aqui ele tem 1. Então a gente pode multiplicar por 4, tá? A 2 deve ser multiplicada por 4 para a gente ter aqui o CO2, tá? Equivalente àquela reação principal aqui. Então multiplica-se por 4 também a entalpia dele, que é menos 394 quilocalorias, tá? E a terceira equação, o que nós temos aqui? Nós temos a água, tá? 5H2O, nós temos aqui 1H2O e aqui são 5. Então, a gente multiplica a terceira por 5, tá? E aí, o que nós vamos ter aqui? E aí, depois de todas essas etapas que nós fizemos, a gente pode fazer os cortes e ver no que vai dar a reação. Repare que 5, repare o seguinte, nós temos C4H10, tá? E não temos outro C4H10, então ele fica aqui. 13,5 de O2.
Ora, nós temos aqui 4 O2 e aqui 5,5 de O2. 4 mais 5,5 vai dar 13,5 de O2. Tá? Já o 4 carbono aqui, ele cortou aqui, 4 carbono, cortou 4 carbonos. Tá? E o 5H2, ele cortou aqui também. Tá? Com outro 5H2. Então, somando todas essas equações aqui, a gente tem essa equação aqui e é só somar todos esses ΔH aqui, que a gente vai ter o ΔH dessa equação aqui. Tá? E aí, somando todos esses ΔH aqui, a gente acha que o ΔH dele é menos 2,661 quilocalorias. Complicado isso, né? Pois é, vamos fazer da outra forma que é mais simples. Então nós temos aqui o mesmo problema, as mesmas equações aqui. Então, na hora da gente formular, que o ΔH vai ser 4 vezes, aí a gente vai ter que colocar aqui primeiro os ΔHs dos produtos. Fica 4 ΔH do CO2 mais 5 ΔH do H2O, tá? Menos o dos reagentes. ΔH do C4H10 mais 13,5 ΔH do O2. Tá? Resolvendo isso aqui, então vamos substituir aqui. Quem é o ΔH do CO2? É essa segunda equação aqui, é essa que está mostrando aqui a formação do CO2. Tá? Não tem mais nenhum outro composto formado aqui. Então, a gente vai ter 4 vezes menos 394, que é o ΔH do CO2, 5 ΔH do H2O, é essa terceira reação aqui, menos 242, repare que é essa equação aqui que forma a água, H2O, tá? 1 mol. Então, mais 5 de ΔH de formação da água, H2O, menos os dos reagentes, ΔH de C4H10. É esse primeiro aqui, tá? Que é menos 125. Mais 13,5 do ΔH do O2. O2 seria esse aqui? Não, mas esse aqui, mesmo que eu inverta, ele vai aparecer O2 aqui, ele vai aparecer o carbono aqui também. O2 é uma substância simples. ΔH de substância simples é zero, tá? Então, 13,5 vezes zero. Resolvendo isso aqui, a gente acha os mesmos menos 2,661 quilocalorias. Bem mais simples, né? Então, gente, por hoje é só, tá? E uma boa semana para todos.